Estamos começando mais um episódio do podcast TSA e dessa vez eu tenho um CEO aqui comigo, né? Primeiro CEO que está participando do podcast TSA. É um prazer ter você aqui. Marcate, antes de eu vou te dar uma introduzida, né? O Marcate é o CEO da Veda Investimentos. Veda é um dos maiores escritórios da XP, hoje já está com mais de 10 bi. E a Veda também tem uma partezinha do meu coração ali, porque eu trabalhei com eles durante um bom tempo e foi uma experiência maravilhosa, sempre fui muito bem recebida lá. Então, é uma honra te receber aqui, muito obrigada pela participação. Imagina. Obrigado eu pelo convite. Para mim também é um privilégio de estar aqui com você nessa nova empreitada. Você sabe o quanto que eu admiro o teu trabalho, né? Foi uma pena ter que te perder por um período, né? Espero que seja por um período, mas super fã aí da tua coragem de estar aí desbravando um novo mercado e, ao mesmo tempo, também uma experiência de vida aí viajando pelo mundo muito bacana. Parabéns e obrigado pelo convite. Perfeito, obrigada, é uma honra ouvir isso de você. Vamos lá, então, acho que o primeiro ponto eu queria te trazer aqui como CEO e toda essa questão de gestão e etc., mas também como assessor. Então, eu queria que você contasse inicialmente um pouquinho da tua história, da Veda e como é que foram esses últimos anos aí, esses 6 anos de história no mercado financeiro. No mercado financeiro não, né? Na assessoria. 7, completamos 7 agora, em março. Bom, na verdade, a minha história já bate os 20 anos, né? Já tem um tempinho um pouco maior. Eu comecei como, né, logo nos primeiros anos de faculdade, eu fui estagiar no Banco Safra, entrei numa área, né, bem diferente da assessoria, fui trabalhar na área de planejamento e controle, algo que eu nem sabia o que era direito, mas em pouco tempo eu percebi que não era para mim, né, que não tinha o meu perfil como profissional. Ali era uma área extremamente analítica, as pessoas mal interagiam entre elas, não tinha relacionamento com pessoas praticamente de fora da área, era uma área, né, em geral, olhava resultado, gerava relatório, apurava, né, a evolução do banco, então era algo muito técnico e que não combinava comigo. E eu já tinha tido uma experiênciazinha na área comercial e sabia que a veia comercial, apesar de eu estar fazendo faculdade de economia, batia, né, o coração batia mais forte com a questão de relacionamento. Apareceu uma oportunidade para eu ir para o private, né? Na verdade, apareceu uma vaga, eu me candidatei para uma vaga no processo de recrutamento interno para ser assistente comercial no private bank lá do Banco Safra, isso em 2004. Eu me candidatei, acabei entre os candidatos sendo escolhido, aprovado para a vaga. Então, ali começa a minha jornada como assessor, né? Porque apesar de, naquele momento, eu ser assistente dos banqueiros, né, dos caras que de fato tinham, né, eram os donos da conta dos relacionamentos, eu me vendi, né, e eu acho que eu fui criando uma forma de atuar um pouco diferente do que eram os assistentes da época, né? Os assistentes da época eram muito operacionais, né? Eles não saíam muito ali da caixinha do dia a dia do banking, né? De ajudar com o cliente na parte de conta corrente, cartão de crédito, etc., né? Muita burocracia em banco comercial, isso é muito maior do que no nosso mundo de assessoria de investimento. E ainda mais falando de uma situação de 20 anos atrás, né? Ou seja, com menos tecnologia, as coisas eram mais operacionais, mais burocráticas. Mas, mesmo assim, eu gostava de participar dos morning calls, ou seja, lá das reuniões de caixa, eu prestava atenção nos produtos novos que estavam sendo trabalhados. Então, por muitas vezes, eu ajudava o gerente, né, o banqueiro lá, a vender o produto. Às vezes ele não participava da reunião, quando ele chegava, eu que meio que ensinava ele, né, o speech ali daquele produto, daquela ação. Eu peguei um período ali, 2006, 2007, de muito IPO, né, o banqueiro antigo, né, bem que a verdade é que, assim, o private banking, ele foi criado lá nos anos 80 pelas instituições como uma área de relacionamento, não era uma área técnica de produtos, até porque o nosso mercado produto financeiro veio se desenvolvendo mais nos últimos 20 anos. Antigamente, as pessoas aplicavam
poupança, CDB, né, e dois fundos só, e olhe lá, né, isso nos anos 90, 80. Então, os primeiros banqueiros que existiram foram, na maioria deles, mulheres, né, socialites, mulheres que tinham uma boa penetração na alta sociedade e que a função era gerar relacionamento com o banco, né, levar o cliente para almoçar, estar com o cliente nos eventos, nos ambientes onde ele pudesse criar algum tipo de vínculo e depois levava para dentro do banco para falar de negócio com os especialistas de cada área. Então, Então, e o muito final conhecimento. dessa geração, né? Quando eu entrei lá no Private, era um pessoal muito mais velho, não tinha gente, né, da tua idade, nem da idade que eu comecei como gerente banqueiro, assim. Era um pessoal, na época, muito mais velho, né? A mulherada com laque no cabelo, aquela coisa bem estereotipada, assim, do começo dos anos 90, 2000 ali, desse mundo de private bank. E aí eu peguei esse período de que o mercado estava mudando, né? De muito IPO, de toda semana a gente tinha 3, 4 IPOs. Então, falar de abertura de capital, falar de bolsa, era uma coisa que eu estava aprendendo na faculdade e eles ali não tinham vivido, né? Então, eu, às vezes, tinha mais facilidade para vender para o cliente deles do que eles mesmos. Então, eu fui me destacando rapidamente como um assistente que falava com o cliente, um assistente que ajudava o gerente a vender produto e não só fazia o trabalho operacional. Entendeu? Mas isso saía de você mesmo? Você que tinha proatividade de falar com o cliente, puxar o assunto e falar, não, eu assumo isso, Sim, ou eles te foi pediam? totalmente, foi totalmente assim, não intencional, era genuíno da minha parte, assim, eu era curioso, né? Então eu acho que aí a gente vai entrar um pouco assim no mundo de assessoria, né? Às vezes a gente vê o assessor muito fechado em um produto, dois produtos, não, eu gosto, né? Vai bem em uma classe de ativo, e eu era muito curioso, eu percebi ali que tinha uma oportunidade para trabalhar produtos que no Brasil ainda, que no mercado financeiro ainda eram pouco trabalhados, né? Oferta de ações, bolsa em geral, ativos de maior risco, e percebi que as pessoas que estavam ao meu redor não tinham domínio disso. Então, foi a minha forma de me destacar rápido numa área que eu era o mais novo, né? Estou falando, eu estou falando de um momento que eu tinha 21 anos de idade, estava no meu terceiro ano de faculdade, segundo, terceiro ano de faculdade. Então, foi a forma que eu encontrei ali, não tão intencional como eu estou falando, né? Hoje é mais fácil contar a história, mas de mostrar um trabalho diferente, né? Do que simplesmente ser o cara mais eficiente no operacional, né? E não deixar nada ficar atrasado, né? E ser proativo ali com demandas de mais simples. Então, eu fui indo para esse lado, acabei conquistando a confiança da mesa que eu atendia, né? Era uma mesa grande, tinha mais de 2 bi só ali na mesa, sob custódia na época, e aí isso foi me ajudando a criar meus primeiros relacionamentos com o cliente, né? Eu não venho de uma família rica, né? Eu não convivi com pessoas de muito dinheiro na, no momento prévio a esse, né? Com 21 anos de idade, mesmo que você tivesse vivido, e aí já fica aqui algo como crença, né? Ou desmistificar algo do mundo de assessorias, né? Uma pessoa com 21 anos de idade, ela pode ter nascido muito bem, o pai pode ser os pais, né, podem ser super influentes, viverem na alta sociedade. Dificilmente uma pessoa com 21 anos de idade vai conseguir penetrar, né, e vai ter vantagens competitivas por ter vivido nesse ambiente, né? Dificilmente o pai, um amigo do pai, vai confiar num jovem de 21 anos para colocar o dinheiro, né? Até facilita uma abertura de porta, mas se não souber fazer de uma forma, né? Se não tiver um sócio mais experiente, se não conseguir mostrar que é por conta da capacidade da empresa de cuidar do dinheiro, do patrimônio daquela pessoa, dificilmente esse jovem consegue prosperar mais rápido, né? Porque ele cria essa mística e aí talvez ele é menos intenso, menos esforçado que o outro que não tem essa vantagem competitiva e ele acaba ficando para trás nesse sentido, tá? Mas foi só um parênteses aqui na história.
Uhum. Por fim, o ambiente do banco comercial não era um ambiente tão próspero no sentido de eu evoluir ainda mais, né, para a parte de investimento, de fato, né, ainda mais o Banco Safra, era um banco super tradicional, né, quadradão, então eu acabei indo em 2007, depois de 2 anos e meio que eu estava nessa posição, eu acabei indo para o Banco Fator, aí já como gerente, aí já com o desafio, né, de cuidar de uma carteira de clientes, justamente ali no momento que o mercado estava forte, né, 2007, a, a gente estava vivendo um momento especial no Brasil, depois, comecinho de 2008, ainda teve a história do grau de investimento, então foi quando as coisas estavam acontecendo de forma mais intensa, eu acabei me arriscando indo para um banco de investimento onde eu fosse falar só de investimento, de fato, né, ativos de risco, principalmente, e não tivesse nenhuma demanda no dia a dia de banco, né, de conta corrente. Acabei ficando 10 anos lá no banco, então minha história lá foi 2007 a 2016. Foi uma história bacana, eu entrei com 23 anos, né, tive uma evolução grande lá como profissional. Né, em 2010 eu já era líder de equipe, em 2012 eu era o superintendente comercial do banco, e em 2015 eu virei diretor comercial do banco, né, assumi tanto o private quanto uma parte do time comercial da corretora, que era uma das principais áreas do banco. E aí, Lá você tinha carteira também? Você teve carteira tinha, de clientes o tempo todo ou por o um tempo tempo? todo. Mesmo como diretor do banco, você tinha carteira? Mesmo como diretor do banco. Eu sempre fui e continuo até hoje, você sabe disso, porque eu ainda tenho clientes, ainda faço uma boa parte da minha agenda diária como assessor. Eu sempre fui da opinião, e aí eu acho que não tem certo ou errado, né? Se a gente vai fazer um monte de curso de liderança, de gestão, e você sabe também que eu faço, a gente vai ouvir, né, muitas vezes, de que o correto para um líder é ele ser, para um gestor, né, de empresas, para um CEO, é ele ser cada vez mais estratégico, né, e menos operacional, né, sair do operacional. A gente trabalha aqui, né, com capital intelectual, né, nosso principal serviço que a gente vende é justamente a capacidade de pensar, né, de individual de cada um. E eu sempre gostei muito da história de liderar pelo exemplo, né? Ou seja, de cobrar aquilo que eu faço, né? De motivar as pessoas pela forma como eu sou motivado, pela minha intensidade comercial. É, é muito mais fácil eu ensinar alguém a fazer uma reunião se eu faço uma reunião, né, na frente das pessoas. É muito mais fácil eu orientar, né, sobre produtos, sobre carteira, sobre estratégia, se eu estou no dia a dia acompanhando o que está acontecendo no mercado. Então, foi algo que eu nunca abri mão, né? Talvez algum dia, né, dependendo do tamanho, né, que a gente ficar, eu vou ter que, de fato, abrir mão disso, né? Vai ser uma dor pessoal, mas para o bem, obviamente, sempre da companhia, que é meu maior objetivo, vai ser necessário. Mas tanto no fator eu consegui manter, como hoje eu ainda tenho uma carteira de clientes, né? Sempre com a ajuda de pessoas, né? Lá no fator eu tinha equipe, eu tinha assistente, né, particular para cuidar da minha, tinha lá meu braço direito, esquerdo, que me ajudava nas funções, assim como eu tenho aqui hoje, né, o farmer e assistente que me ajuda na parte operacional. Óbvio, eu fico muito mais com a parte do relacionamento, a parte de uma ajuda mais esporádica, mas mesmo assim eu faço questão de continuar atuando como assessor, porque acho que é o pulso, né? É como eu sei capturar mais rápido onde tem uma dificuldade, onde tem uma oportunidade, e inspirar as pessoas a fazerem algo mais, a ir por um caminho ou por outro. Eu Então, acho sensacional. primeiramente, né, já É, cortei direto para os dias de hoje, né, mas dentre sair do fator 2016 até hoje foram uns 7 anos que a gente tirou a veda do papel ali em 2017, e hoje estamos aqui comemorando nossos 10 bilhões de reais sob custódia, quase 200 pessoas no time,
8 escritórios espalhados pelo Brasil. Então, desafio grande aí, mas bastante empolgados com as oportunidades que ainda existem nesse nosso mercado. Tem muita oportunidade. Eu achei muito legal até esse ponto que você trouxe, porque uma das perguntas que eu tinha colocado aqui para te fazer era justamente isso. Como é que você concilia treino, que eu vejo nos seus stories que você treina quase todo dia, se não todo dia, filho, família, esposa, você tá nos happy hours do escritório, que eu lembro, tá atendendo tua carteira, assim, é muita coisa. E às vezes eu fico me perguntando, né? Uma dificuldade que eu vejo que muitos assessores têm é justamente organização e rotina. E às vezes tem um assessor ali que tem só os seus, sei lá, 100, 120 clientes, e, cara, ele não dá conta de falar com todos. E eu vejo que é muita falta de organização muitas vezes. Mas como que você costuma organizar a tua rotina para conseguir fazer tudo isso? Eu acho que a primeira... Acho que você falou bem, né? Acho que a primeira coisa que é super importante que a gente aprende com o tempo é ter rotina, né? Eu vejo que muitas pessoas reclamam muito de estarem extremamente atarefadas, de não ter tempo para fazer determinadas coisas, e eu acho que exercício é uma delas, por não ter rotina, por começarem o dia completamente desprogramados no que vão fazer e passarem o dia reagindo às situações que vão aparecendo, né? Então, vão indo conforme, né, é o famoso deixa a vida me levar. E aí sim a gente fica muito mais refém. A história de ficar postando, né, os treinos começou justamente o ano passado, porque a gente, né, você sabe disso, ali final de 2022 e até mais da metade do ano passado, a gente viveu um ciclo de baixa no nosso mercado, né? A intensidade não diminuiu, mas os resultados foram afetados, porque a gente teve um momento de taxa de juros alta que impacta diretamente. Então, as captações ficaram mais difíceis, a gente perdeu o cliente por conta de rentabilidade, a gente teve desafios para manter a receita, né, nosso salário no mesmo nível. Então, as pessoas passaram a ficar muito mais frustradas e, ao mesmo tempo, a gente, como líder, está cobrando, né, porque a gente quer que as pessoas não diminuam a intensidade, porque a pior coisa que tem nesse momento de crise é a gente se esconder, né? Ir para baixo da mesa, esperar, torcer para que aquilo passe e a gente sobreviva, ou então de entrar num ciclo de acreditar que, e é sempre assim, né? A crise que a gente está vivendo hoje parece que é a pior de todos os tempos. Então, de não entrar nesse ciclo de acreditar que aquilo não vai passar nunca, né? Que, putz, é a pior crise, isso não vai melhorar, acabou, estou no momento errado, no lugar errado. E aí o emocional vai embora. A gente sabe, né, não sou nenhum especialista, mas tudo que a gente ouve é que uma das formas da gente melhorar o nosso emocional é fazendo atividade física, né? E aí eu comecei a mostrar para todo mundo que, apesar de eu foi uma forma, eu me comprometer com uma quantidade mínima de exercícios, foi uma forma, primeiro, de eu controlar a minha saúde, a minha mente equilibrada, porque, obviamente, a minha pressão como CEO é maior, né, porque eu tenho a pressão dos clientes, a pressão do resultado da companhia, a gestão das pessoas que eu tenho que motivar enfim, né, vindo pressão de tudo que é lado. Então, eu tinha que me manter saudável durante esse período. E mais do que isso, eu tinha que passar uma impressão para aqueles que de novo, que eu estou liderando, por exemplo, de que eu me cuido. Porque senão as pessoas vão entendendo que a mensagem que eu estou passando é simplesmente de que tem que trabalhar mais e entregar mais resultado naquele momento difícil. E aí vão abrindo mão de saúde, de outras questões, a hora que você vai ver, você tem metade do time doente, né, sendo afastado, entrando em burnout. Então, a última coisa que eu queria era passar uma impressão de que, apesar de que eu estou batendo minha meta, de que eu estou buscando um cliente novo, de que eu estou tentando fazer 1% a mais naquele momento de dificuldade de mercado, de que eu estou negligenciando outros fatores importantes para o equilíbrio. E aí é o que você falou, aí tudo é equilíbrio, né? Então, eu sei que eu preciso, né, dedicar ali 1, 2 horinhas da minha rotina para os meus filhos, para minha família. Então, é rotina. Eu acordo cedo, 5h30 da manhã, faço meu exercício, 7 horas eu volto, é o horário que eu fico com as crianças até às 8 da manhã, quando eu levo eles para a escola. Então, eu chego no trabalho num horário razoável, chego às 9,
eu costumo já, antes de ir embora todos os dias, tentar deixar pronto um to-do list, né, quais são as principais tarefas que eu tenho que fazer no dia seguinte, né, o que é urgente, o que é prioridade, o que é emergencial ou o que dá para ser feito mais para frente. E aí eu começo o dia, ali às 9 horas, de uma forma muito mais organizada. Eu aprendi a sempre olhar a agenda um dia antes, porque eu vejo que as pessoas, às vezes, são avisadas que tem uma reunião agora, né? Esquecem, marca, esquece, aí tá ali no meio de um processo, de uma rotina, tem uma reunião agora, aí para tudo que tem que fazer, sai correndo para a reunião, aí para um processo, vai para o outro, chega de uma forma. Então, Não se prepara, às vezes, para ter uma reunião. agenda, né, ter agenda programada certinho e saber, começar o dia sabendo o que tem que ser feito, ajuda muito a você não perder foco, a você não perder, a não parar processo no meio, etc. Outra coisa que eu aprendi com o tempo é trabalhar em rounds, né? Ou seja, dividir meu dia por atividades. Né? Então, poxa, eu vou ali dedicar 2 horas das 9 às 10h30, às 11, para olhar, para revisar a carteira de clientes. Então, eu só vou fazer isso nesse horário. Eu separo tal dia da semana para fazer o one-on-one com todos os meus liderados. Então, nada vai me atrapalhar naquele dia, porque eu estou ali fazendo uma coisa mais batida, né? Então, estou olhando, conversando com. Então, acho que tentar organizar a agenda nesse sentido e manter rotina, né? Não, Eu acho que você até falou, eu lembro de te ver, às vezes, no escritório, sentado ali, focado e, sei lá, ligando para os clientes para alguma oportunidade, ou, não sei, né, para revisão de carteira, como você falou, às vezes que eu estava em São Paulo. E, às vezes, eu vejo que o que acontece com as pessoas no dia a dia é exatamente isso que você falou, tá? Como a pessoa não programa, ela vai muito por demanda, e muitas vezes demandas não levam a gente ao nosso resultado, né? Então, como você sabe exatamente o que você precisa trabalhar naquela semana, isso com certeza faz toda a diferença. E eu tenho mais uma pergunta sobre essa questão de organização. Como você deve ter muita gente te chamando e muita gente sempre precisando de você, e etc., como que você coloca prioridades e talvez até aprendeu a dizer não, porque eu acho que uma dificuldade da maior parte dos líderes ou das pessoas em geral é dizer não para algumas coisas ou falar, beleza, eu posso te ajudar, mas na semana que vem. Então, isso foi natural para você ou foi um processo que você teve que aprender também? não, eu acho que aí tem um pouco a ver com característica também, né? Eu acho que eu sou um cara bastante pragmático, assim, objetivo, e muitas vezes isso pode até soar um pouco mais grosso, um pouco mais duro. Então, eu acho que as pessoas não têm não se sentem tão, assim, à vontade para ficar me demandando tanto, a não ser os meus liderados que já me conhecem, já sabem como eu funciono. Eu acho que com as pessoas mais novas, que ainda não têm aquele relacionamento, que não se sentem tanto à vontade, não me demandam tanto no dia a dia. Uhum. Mas uma coisa, justamente por esse lado objetivo e pragmático, uma coisa que eu vou fazendo com os meus liderados, e que são vários, é tentar educá-los de como funciona para mim. Então, assim, cara, não adianta você me chamar no meio do dia pedindo uma ajuda para resolver um problema. Cara, não funciona assim. Eu gosto de passar um tempo depurando a ideia. Né? Então, a gente vai ter nosso one-on-one amanhã, me manda, né, as pautas que você quer tratar comigo. Né? As pautas, putz, eu quero ver não sei o que de um produto tal, eu quero negociar com você a contratação de uma pessoa X. Então, me manda bullets, me mandam pequenas pautas, por quê? Porque os assuntos não vão entrar de uma forma, né, nova na minha cabeça. Eu já vou estar, de alguma forma, preparado e já estruturado para a conversa. Então, eu gosto muito dessa história do estruturado. E óbvio que às vezes não funciona, às vezes não dá. Então, o que eu aprendi a fazer é não tentar responder de imediato. Para aquilo não me consumir nenhum tipo de energia, puta, apareceu um problema no meio do dia, a gente tem que resolver. Alguém me chamou numa sala. Cara, é urgente, preciso de você. A pessoa me traz o problema, me traz a questão, eu tento não responder. Eu ouço, fico em silêncio, e saio e vou ali, né, 1 hora, 2 horas, um dia, tentar sozinho
maturar e entender como é que aquilo, se eu tomar uma decisão A, B ou C, como é que aquilo pode reagir. Porque eu percebo que às vezes muita reunião vira brainstorm, né? Que a pessoa e os líderes não sabendo falar não, entram numa sala e aí a pessoa traz uma demanda, aí o líder não quer ser indelicado ou ainda não tem experiência, aí fica ali discutindo, aí vira uma pauta de 1 hora e meia que não evolui, não sai do lugar e fica nisso. Uhum. Então, o que eu aprendi foi, cara, eu preciso chegar nas reuniões minimamente estruturado. Então, eu Uhum. preciso saber, basicamente, quais são as pautas. A gente faz comitê executivo. No começo, a gente fazia comitê executivo com 12 pessoas, com os sócios principais, e aí ficava aquilo. Não tinha pauta, um puxava um assunto, aí aquele assunto, de repente, derivava numa conversa, numa discussão de 40 minutos. Aí outro puxava outro. Aí um assunto que era importante não era tratado porque já era 7 e pouco da noite, estava todo mundo cansado e não deu tempo. Hoje, todos os comitês, a gente tem comitê de planejamento, comitê de alocação, comitê executivo, todos, o envio da pauta é prévio, tem mais quase que com tempo cronometrado. Olha, gente, a gente vai ter aqui 15 minutos para tratar desse assunto, 5 minutos para tratar desse, isso daqui é só um aviso, isso daqui é só um comunicado, esse tem um pouco mais. E aqueles que a gente sabe que a gente dificilmente vai chegar numa conclusão, como é que eu tenho agido? O cara traz o assunto, joga o problema na mesa, a gente evolui um pouco, deu 20 minutos de discussão, então beleza, paramos aqui, anota tudo que a gente discutiu, joga num e-mail com as pessoas envolvidas, e aí, através do e-mail, com calma, sem um atropelar o outro, sem um querer falar mais alto que o outro, as pessoas vão colocando as suas ideias. Pegar sei lá, vamos supor aqui que a gente queira mudar a remuneração de um grupo de assessores de fixo para variável, com bônus. Cara, é um assunto super complexo. Se a gente botar 10 pessoas na sala, cada uma vai ter uma opinião. Aí, provavelmente, aquele que fala mais alto, aquele que tem mais, vai se posicionar muito mais, o outro que às vezes está mais acuado ou não está num dia bom vai se posicionar menos, e nem sempre vai sair dali a melhor solução para aquele caso. Então, vamos lá, cara. Colocamos o problema na mesa, entendemos do que se trata, entendemos para onde a gente quer ir. Então, a partir de agora, a gente coloca no e-mail e as pessoas vão. Né, então, eu vou lá e falo: olha, gente, gostaria. Né, eu pensei aqui, acho que poderia ser assim, assim, assim. Aí vai vir a Ana em seguida, no tempo dela, no momento dela, óbvio que a gente, em 48 horas, todo mundo tem que se posicionar. A Ana vai vir daqui meia hora, 40 minutos. Olha, lendo aqui, eu vi que se a gente fizer desse jeito, pode gerar um impacto tal. É verdade, voltamos até. Então, as coisas tendem a caminhar mais rápido, de forma mais efetiva, dessa forma. Então, isso talvez responda um pouco como eu tenho tentado lidar, e aí é mais inspirador, talvez, para um líder, né? Pode ser inspirador, ajudar, né? Uma boa prática, ajudar algum líder, alguém que esteja no momento de gestão, a como conduzir. Eu tento não tentar resolver as coisas na hora ali, no emocional, e evito ser pego de surpresa pelos assuntos, porque isso às vezes gera um dispêndio de energia, né? Muito grande, porque aí você começa a responder com o estômago, você fica mal, você fica. Então, isso atrapalha muito numa rotina que tem que ser programada, né? A gente não Sim. pode perder foco e energia. Não, mas acho que a ideia é muito boa. Só que aí entra um outro ponto, porque hoje você é líder, você é gestor e você também é assessor. E cliente, a gente não pode dizer para o cliente, né? Preparar uma pauta, vem aqui e me fala dessa forma. E como é que é o dia a dia? Não sei, né? Quem sabe você me diz. Então, mais ou menos, né? Mais ou menos. O cliente não me pega de surpresa no sentido de, quero falar agora sobre toda a minha carteira, né? Então, assim, eu costumo marcar, óbvio, que eu faço, tá? Nem todo mundo, obviamente, vai ter ferramenta para fazer isso. Mas como é que eu faço? Hoje a minha farmer, né, a Betina, que é quem ajuda no dia a dia, ela passa um e-mail para todos os meus clientes na virada do mês, né, com o relatório, resultado da carteira dele no mês, no acumulado do ano, e ali um breve resumo do que aconteceu, né, no último mês, que derivou naquele resultado.
E, em último lugar, ali tem sempre alguma sugestão de alocação específica para aquele cliente, de acordo com o perfil daquele cliente. E aí eu vou olhando, né, eu pego, são mais de 100 e-mails ali, pinga de uma vez na minha caixa, que a gente construiu, né, uma ferramenta para ajudar a fazer isso, automatizar esse processo. E aí eu vou olhando, eu bato o olho já nos que estão abaixo do CDI. Né? Então, é a primeira que me chama a atenção. Os que estão acima do CDI, eu já deixo para o lado ali, porque não deixa de ser prioridade. Os que estão abaixo, eu vou abrindo o relatório para ver o quão grave está a situação no ano. Quando está pouca coisa, de novo, sai ali do meu emergencial. Os que estão pior, aí eu respondo em cima, já pedindo uma reunião para daqui uma semana. Então, eu não deixo o cliente dominar a minha agenda no sentido de ele achar que alguém aqui não está controlando, porque eu sempre falo isso. A gente perde assessor, a gente perde cliente não pela rentabilidade. Os assessores, a maioria dos assessores acham que perderam cliente nos últimos anos, para quem a gente for perguntar, porque a carteira do cliente estava indo mal. Se a gente perguntar para os mesmos clientes por que eles foram embora, a maioria vai responder que é por ter sentido falta de assessoria. Porque é isso que acontece. Quando a carteira começa a ir mal, o cliente começa a desconfiar que está indo mal porque está faltando alguém cuidar. Né? E se esse assessor não liga, ele só reage ao estímulo do cliente, se ele não provoca e ele fica passivo na situação, o cliente vai achar que está abandonado. Então, ela manda. Aí eu vou em cima e falo, olha, vamos marcar uma reunião de revisão de portfólio a semana que vem, né? Se ele topa, muitas vezes ele topa, eu já vou lá, bloqueio meia hora, já peço para a Betina mesmo preparar um estudo dos produtos que estão indo mal. Então, ela vai me mandar para o Word um resumo daquilo da carteira que está indo mal. Eu vou bater o olho, óbvio, de novo, por estar fazendo isso ainda como parte da minha rotina diária, eu sei tudo que está acontecendo, eu sei o que está acontecendo no mercado, eu conheço os produtos, eu sei mais ou menos rapidamente, não preciso perder tanto tempo nessa análise. Então, ela faz o trabalho mais braçal e aí eu chego para a reunião junto com ela e com o cliente já super estruturado. Então, eu consigo fazer exatamente esse papel da estruturação da reunião de forma prévia, sem chegar na reunião com o cliente, assim, apanhar, não, porque a carteira está indo mal, e aí você fica naquela, não, peraí, vamos ver aqui, não, deixa eu ver, não, esse fundo está indo mal, putz, é verdade, esse fundo está mal, vou dar uma olhada e te volto. É a pior coisa, porque aí você passou uma situação para o cliente de que você não está acompanhando, de que você está sendo pego de surpresa. Então, eu tento evitar ao máximo a situação do cliente me ligar e querer rever carteira comigo naquele momento. Né? Se você age proativamente todos os meses, e aí dificilmente um cliente que está com a carteira indo super bem, ele vai te ligar pedindo grandes satisfações. Por isso que eu tiro, né, as rentabilidades boas do mês, deixam de ser. Eu posso até, durante o mês, estar ali na minha rotina de revisão. Acaba que, como a gente tem muita oferta de produto novo, toda vez que a gente tem um produto novo para trabalhar, a gente vai batendo o olho naqueles clientes que já há algum tempo a gente não faz algo para revisar, para ver se não tem um produto vencendo, se não tem um fundo, apesar da carteira estar indo mal, se não tem um fundo que pode realocar e por aí vai. Mas os que estão indo mal, os que não estão dentro do esperado, esses têm que ser ativos da nossa parte a provocação da reunião. E aí, quando eu provoco a reunião e marco, eu consigo fazer exatamente aquilo que eu falei, que é chegar programado, chegar com a estrutura da reunião feita, né? E não ser pego de surpresa na pauta. Perfeito, acho que é muito bom ouvir isso de você, porque eu falo muito também para os meus mentorados que o que funcionava muito para mim, para trazer resultado para a carteira, era fazer revisão de carteira sempre. Era uma coisa que eu não falhava, não às vezes mensal, mas pelo menos a cada 2, 3 meses. E é muito difícil o cliente vir com um problema e chegar para você e falar: nossa, Ana, aconteceu tal coisa. Não, porque você estava falando para ele antes, né? Então, muito bom. Acho que é uma bela estratégia. É óbvio, Aninha, que assim, eu tenho facilidade hoje, né, com o tempo que eu tenho de mercado, com a posição, com o cargo que eu ocupo, com a autoridade que eu construí, é óbvio que é muito mais fácil hoje eu fazer pitch de venda com os clientes. Tem cliente que eu não perco 3 minutos. Né? A carteira está indo bem, eu tenho um relacionamento de 15 anos com a pessoa. A pessoa sabe que eu não estou enviesado, né, de forma errada ali. Então eu liguei para falar, olha, vai ter uma renda fixa aqui, taxa tal, tá bom, pode fazer. Né? Ela sabe que eu conheço o perfil dela, pode fazer. Então,
com o tempo, talvez um assessor no começo de carreira demora meia hora para fazer, com o tempo a gente vai ficando mais ágil, né? E esse processo de ter uma autoridade, de ser reconhecido, de ter relacionamentos longos, nossa profissão é uma maratona, né? O mercado nos últimos anos criou muita ansiedade em cima de assessor, que achava que resultado em 1, 2 anos já apareceria. Antigamente, quando não existia o assessor independente, né, no nosso caso, um gerente de banco para ganhar o que um assessor eventualmente consegue ganhar com 2 anos, 3 anos, demorava às vezes 10, porque dentro de banco tradicional, banco comercial, varejo, as promoções, elas são, né, quase que militar, né, quase que um exército. Você só pode ser promovido a cada X período, né, não adianta merecer, não adianta ter vaga, né, se você já foi promovido esse ano, você não vai ser promovido de novo esse ano. Então, você tem que ter paciência e as coisas vão acontecendo devagarzinho, né, e ao mesmo tempo tem que ser um bom assessor, você tem que praticar politicagem, você tem que fazer outras coisas que aqui dentro do mundo de assessoria independente não é bem verdade. Hoje a gente consegue atingir resultados. Se a gente é bom, se a gente tem intensidade, se a gente pega um período bom de mercado, a gente consegue encurtar muito esse ciclo que no mercado bancário era muito mais longo. Mas ainda assim, o nosso processo como assessor, ele é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Né? Por quê? Porque a gente precisa de mais idade, é um negócio que não tem como a gente brigar com a identidade, né? Um profissional de 35 anos de idade, com uma certa maturidade, uma postura, uma vivência, vai ter mais facilidade para captar clientes do que um de 25, de 24, que às vezes só tem a intensidade. Tecnicamente, o de 24, 23, 25 pode até ser melhor, ele pode estar mais preparado, mas a questão da idade está ajudando o outro, né, que passa um pouquinho mais de credibilidade. Por quê? Porque, afinal de contas, as pessoas que mais têm dinheiro, né, naturalmente, as pessoas vão tendo mais dinheiro ao longo da vida. Né? Então, é mais comum você ter uma carteira de clientes com 40, 50, 60 anos do que com 20. Né? Então, a pessoa de 60 anos, ela talvez tenha mais preconceito, né? Mais dificuldade de interagir, de se relacionar com uma pessoa que tem a idade do neto, né? Que seja muito jovem, por várias questões. Então, acho que tudo isso tem a ver com tempo, com maturidade, e aí, com o tempo, a gente vai ficando mais fácil a gente captar cliente, porque os próprios clientes vão começar a indicar mais para a gente. Então, no final do dia, a idade, o tempo de mercado, a experiência ajuda de todas as formas nesse processo. Ajuda no nosso relacionamento ser mais prático, mais fácil com o cliente, mais rápido, e ajuda nos resultados também acontecerem de uma forma mais enfim, Com menos certeza. dolorosa. É que, na verdade, é um processo, é como você falou, né? A gente vai construindo e, às vezes, o assessor, no primeiro ano, ele já está pensando, putz, eu não trouxe a conta da minha família. E, às vezes, tem gente que chega e me pergunta, Ana, qual a abordagem que eu uso para trazer a conta do meu tio? Às vezes não vai, não importa o que você fale, eu posso dar o script mais bonitinho aqui, não vai funcionar porque não tem autoridade por trás, né? Então, é um processo mesmo. E uma coisa legal que você falou, que essa construção às vezes é até mais rápida, tá? Eu vejo que, assim, se tá 2, 3 anos no mercado, as pessoas já começam a te ver, pô, já tá 2, 3 anos no mercado, olha só. Sim. E eu acho que um outro ponto que pode ajudar, que pelo menos me ajudou, que comparando tempo de mercado, né, bem menor do que deu, mas assim, tive um período ali, foram as redes sociais. E eu vejo que você também usa as redes sociais a teu favor, né, até para gerar autoridade e tudo. Então, eu queria entender como é que você enxerga isso para assessores mais, não novos de idade, tá? Mas talvez novos de tempo de mercado. Você acha que pode ajudar ou não? Eu acho que hoje, 2024, eu acho que isso é indiscutível e as redes sociais têm um papel importante, é uma ferramenta importante que pode ajudar qualquer profissão, tá? E aí, independentemente da profissão. Agora, ela tem que ser bem usada, né? Então, do mesmo jeito que você pode usar ela como uma ferramenta para se alavancar, tem que tomar cuidado, né? Porque você tem que escolher o que você quer ser ali nas redes sociais. Se você ainda
pô, tá numa fase da vida que você tá todo final de semana, né, com os amigos, bebendo, não sei o quê, aí você vai postar isso junto com a parte, não vai Não, funcionar, né? Você vai estar, da segunda a sexta, você é um cara que quer passar credibilidade, mas no final de semana não mais, então, assim, vai virar uma confusão a rede social. Então, esse é um aspecto, né? Tomar cuidado com a imagem que... Se você quer usar a tua rede social para trabalho, para fins de alavancar o teu resultado, ela tem que estar bem organizada nesse sentido e tomar cuidado com o excesso de exposição errada da vida pessoal. Uhum. Não estou falando que não é para fazer, mas tem que tomar cuidado. Assim também, como tem que tomar muito cuidado com o limite do que eu posso estar fazendo. Primeiro, eu não gosto da atuação, né? Então, eu tento postar coisas menos programadas. Tomar cuidado para não virar um personagem, né? Tentar ficar ali como um vendedor, porque aí você pode cruzar fronteiras que são, inclusive, regulatórias, né? A gente não pode, você sabe, né? A gente não pode fazer recomendação, a gente não pode falar de alguns produtos, de produtos que estão em oferta. Então, tem que tomar cuidado com o que a gente vai levar para a nossa rede social. Né? Do mesmo jeito que ela pode ser uma ferramenta, ela pode ser uma arma contra a gente mesmo e até punitiva. Né? Inclusive, a CVM, nesse momento, está soltando, né, regulação específica para influencers que não são certificados profissionais de mercado, mas falam de investimento nas redes sociais, né, sem nenhum tipo de limite, controle. A partir de agora, em breve, eles vão passar a ser regulados pela CVM, vigiados pela CVM e até multados se falarem algo que é proibido, né? A gente aqui segue lá a nossa certificação, a gente tem uma série de restrições de como pode falar, para quem falar, né? Porque tem o perfil do investidor. Então, assim, Sim. é, Isso é até bom pro assessor, porque antes era o contrário, né? Um monte de influencer que não tinha certificação falando nenhuma, qualquer falando um monte besteira. de besteira, e a gente ficava tomando muito, óbvio, continua tomando cuidado, né? Mas Perfeito. muito bom. Eu acho que é isso. Eu acho que, assim, não falar assim, a rede social não gosto, não quero, é um erro. Né? A rede social, ela é uma ferramenta, se bem utilizada, ela pode alavancar o resultado de qualquer profissão, de qualquer profissional. Ela ajuda a criar autoridade, ela ajuda a espalhar a nossa mensagem, ela é uma ferramenta de ganho de escala. Então, enquanto eu estou falando com uma única pessoa, né, pessoalmente, ali nas redes sociais eu estou falando com um público, eu estou falando com vários seguidores, então é uma ferramenta importantíssima para ganhar escala. Só tem que tomar muito cuidado com a imagem, com a mensagem, com a forma com que eu vou fazer, e não adotar personagens, porque amanhã ou depois eu posso querer mudar de ideia e fica mais difícil, né, de fazer esse shift ali na rede social. Mas, sem dúvida nenhuma, assim, para um profissional que está começando hoje, e eu já falo isso para vários, que eu acho que às vezes tem potencial, mas não trabalham, para que de alguma forma, tudo bem, não quero, não tenho tempo, tá bom. Então, posta uma foto da reunião que você está, posta uma foto de alguma coisa que aconteceu, né? Posta uma mensagem curta, copia, sei lá, mas pelo menos esteja na rede social, esteja promovendo a sua profissão, o seu trabalho, né? Que você vai se fazendo lembrado pelo teu ciclo de amizade, pelas pessoas que te conhecem. Porque imagina aquela pessoa que passa 2 anos sem te ver e não sabe se você continua no mesmo emprego, se você está ali postando na tua rede social, né, marcando momentos especiais da empresa, do mercado, né, essa pessoa vai de alguma forma sendo atualizada do teu momento, da tua profissão, e quando precisar ela vai te procurar. Uhum. Acho que acaba ajudando em 2 pontos. Um deles é a autoridade para o ciclo social, porque às vezes tem gente que não quer criar conteúdo, né? Como eu criava lá, fazer posts falando sobre algum assunto Eu já específico. tentei também, mas assim é muito bom. Você Dá um rotina é trabalhão, né? Não louco. fica... Você tem que ter criatividade de parar, pensar no que fazer aí, né? Tem que ter algum cuidado em fazer bem feito. Mas eu acho Então que é só o fato difícil. de mostrar o dia a dia já ajuda muito. É uma dica que às vezes eu dou. Pô, você vai no escritório, está arrumadinho, posta uma foto do escritório, ou um dia uma foto tua legal de roupa social, porque a imagem que a gente transmite na assessoria é importante para os nossos clientes. Até eu acho para ser reconhecido no teu ciclo de clientes e você desenvolver relacionamento de uma outra forma com o cliente.
Porque uma coisa que eu usava, que eu imagino que você também deve usar no teu dia a dia com os clientes, é falar sobre mim. Então, para eu me aproximar deles, cara, eu contava da minha vida, eu contava das coisas que estavam acontecendo, óbvio que sempre medindo, né, o que eu ia falar, mas depois de um tempo, muitos deles sentiam que, assim, quase amigo da Ana, chegava, a gente conversava, batia papo e tudo. Então, acho que eu tive muita facilidade sempre de desenvolver relacionamento com o meu cliente, porque eu não era a Ana, simplesmente assessora profissional, contava a minha história. A maioria conhecia o Luan, meu namorado, porque eu acabava citando ele em algum momento. Então, acho que é isso, né? As pessoas conhecem. Humanizando a relação, né? Lógico, é importante. É importante. Legal. Tem uma última pergunta para te fazer, que eu acho que essa é a mais importante, que é com relação ao networking, porque assim, eu até já te falei isso quando eu te convidei para gravar o podcast, que eu cito em várias das minhas mentorias o fato de você trabalhar muito o teu networking, porque eu vejo que às vezes assim, vou falar do assessor intermediário agora, não o bem júnior, mas assim, você entrou na profissão, começou a ganhar um dinheiro ali e tal, você já começa a ter capacidade de investir em, seja lá o que for, investir no teu network, investir em fazer eventos, investir em participar de lugares que você não conseguia estar antes, talvez fazer um esporte novo, e às vezes as pessoas têm medo de investir nelas, ou elas acham que isso não vai trazer um resultado no curto prazo, e por isso elas não fazem, e eu vejo que você faz muito isso, né, de estar sempre em ciclos sociais legais e tal, é uma coisa que você constrói sempre, e mesmo tendo uma carteira gigante, hoje sendo CEO, continua fazendo. Então, eu queria entender qual que é a tua visão sobre a importância do networking e como que você acha que isso pode ajudar o assessor em qualquer uma das fases dele. Bom, eu acho que, assim, em primeiro lugar, isso as pessoas, né, têm que, em cada um no seu nível, no seu momento de vida, né, não precisa ninguém fazer nenhuma loucura, mas entender que isso é um investimento, né? Então, frequentar bons lugares, frequentar bons restaurantes, viajar para lugares legais, comprar experiências, estar ali convivendo com pessoas interessantes, ele é um investimento. Então, muitas vezes a gente olha para essas coisas só como despesa, né? Então, putz, eu vou num restaurante, vou estar ali, né? Vou ter que ir num lugar, viajar com alguém, é caro, não sei o quê, e olha só para o lado da despesa e não que para a gente, neste mercado, nesta profissão, é um investimento. Então, a primeira coisa é isso, ter ali clareza sobre que parte desse orçamento que a gente gasta para frequentar um curso, para frequentar um clube de negócios, uma viagem, isso é um investimento. Segundo, às vezes esporte, né? Pagar para estar num clube de tênis, pagar para estar num clube de algum tipo de esporte. E segundo, entender que depois de uma idade, né? Acho que até a faculdade a gente faz amizade, né? Depois da faculdade fica muito difícil a gente fazer amigos novos. Então, entender que a gente não vai conseguir forçar relações por amizade. As pessoas não vão criar uma afinidade com a gente em 15 minutos, meia hora, para nos convidar para um jantar, uma viagem de questões pessoais, assim, né? Como, putz, é meu amigo de vida agora. E a gente nem vai conseguir criar novos relacionamentos se a gente entender que todo mundo vai ser nosso amigo, né? É uma questão matemática, né? Nosso tempo vai diminuindo, né? Porque filhos, tudo que a gente já sabe, então nosso tempo vai diminuindo ao longo da vida. E mesmo que gere uma identificação, não vai conseguir manter com todo mundo. E é mais difícil você criar vínculos, né? Depois de uma idade, amigos de verdade você criou até algum momento. Depois pode ter um, dois, mas mais do que isso é difícil. Sim. Então, a primeira coisa que eu falo é assim, a gente aqui na nossa profissão, a gente tem que estar disposto a servir, né? Então, a gente, quando vai conhecer alguém, é o interesse genuíno em conhecer a pessoa, em entender quem é a pessoa, porque muitas vezes eu sinto que o jovem ali, assessor, que está querendo, ele vai ansioso demais, querendo se mostrar, querendo vender o trabalho. Não, eu trabalho no mercado financeiro, eu faço isso, eu sou assessor, a bolsa, você viu como é que... Cara, esquece. Né? Se você quer criar uma conexão, as pessoas são carentes por... Assim, todo mundo é vaidoso, a maioria das pessoas são vaidosas, elas gostam de falar o que elas fazem, quem elas são. Então, vai ser muito mais fácil a gente criar algum tipo de vínculo, empatia, se a gente tiver genuinamente disposto a conhecer a pessoa e não contar quem a gente é, né? Deixa que o tempo vai se encarregar disso. Então,
Poxa, Ana, que legal, né? Alguém está me apresentando. Poxa, Ana, o que você faz? Né? Quanto tempo você trabalha nisso? Né? Como é que foi? Como é que não foi? E aí, né, poxa, ó, eu posso te ajudar dessa forma, né? E amanhã ou depois, pô, que legal que você está procurando viajar, cara. Eu tenho alguém aqui que já passou por isso. Posso te conectar com essa pessoa para ela te explicar como é que foi? E aí, quem vai fazendo isso, quem vai promovendo isso, vai acabar. Pô, o cara de graça, né? Ele veio atrás de mim, me ajudou, né? Foi atrás de um médico para mim, me arrumou um agente de viagem bacana, me deu uma dica que ninguém tinha dado. Então, de novo, servir, né? Acho que a nossa profissão tem muito dessa vocação de estar disposto a servir. Se a gente tem interesse genuíno, gera conexão, consegue em algum momento servir alguém, né? Ou seja, ajudar alguém de uma forma sem segundas intenções, provavelmente essa pessoa passa a ter uma dívida ali, um senso de putz, Reciprocidade. relação, pô, esse cara, se amanhã depois ele me pedir uma reunião, ele vai ter esse tempo, né? Essa minha dedicação de tempo com ele. Se ele me convidar para um evento, eu vou, porque esse cara foi super legal comigo, me ajudou, né, não foi interesseiro, não quis me vender, não quis me empurrar um produto, nem falou, né? Eu, quando entrei no G4, que é um grupo que eu faço parte, eu não pedi reunião com ninguém, eu não falei assim, eu não pedi para vender produto para ninguém que estava lá. Hoje, eu tenho 30% dali viraram meus clientes. A maioria me procurou. Em algum momento, falou, putz, fulano de tal falou que você está cuidando da grana dele. Cara, eu estou com um problema aqui, minha grana está tudo espalhada nos bancos, ou o assessor que me atendia em tal lugar saiu. Pô, né, posso fazer uma reunião com você? Me indica alguém? Não, faço questão de fazer com você. Não, eu faço questão de abrir, né, de eu olhar teu portfólio. Por eu acho que não tentado nessa história de fazer relacionamento, tá? Nessa história de network, de não ter eu chegar querendo forçar um negócio, uma boleta, um cliente novo, de deixar as coisas, né, com calma acontecerem, né, de ter um interesse genuíno, entender quem era aquela pessoa, né, de deixar ela falar, né. Pô, você vai num ambiente onde só tem CEO, todo mundo é vaidoso, todo mundo quer contar a sua história, né, mostrar que a empresa está indo bem, né, ou o tamanho do desafio que está enfrentando. Então, ouvir, né? Pô, imagina você deixar o cara frustrado já, o cara começa a falar, não, porque lá na empresa sou assim, eu cuido de vários CEOs assim, então deixa eu te mostrar o que eu estou fazendo para todos os clientes que têm, né, tem esses papos assim. Né, eu atendo várias pessoas com o seu perfil, deixa eu te mostrar aqui o que eu faço para pessoas com o seu perfil. Pô, já broxou, o cara ali do outro lado queria, né, criar uma relação, ele já vai falar com o outro. Então, eu acho que é isso, é interesse genuíno, servir, isso ajuda muito a criar relacionamento, network e manter esse ciclo ativo, porque as pessoas te veem como um cara que está ali disposto, de fato, a ajudar, voluntarioso, e não como um cara interesseiro que, putz, passar longe, porque toda vez que ele me vê, ele quer me vender alguma coisa nova. A ideia de networking, ela casa muito com o que é a profissão do assessor, né? Que é longo prazo. Então, se você quer construir networking pensando em captar um cliente amanhã, não vai dar certo. É uma construção que às vezes você vai ter que investir para, quem sabe, daqui a um ano eles voltarem, como você falou, pô, há quanto tempo você está no G4 já? Eu fiz meu curso de imersão de gestão lá em 2020, final de 2020, antes da pandemia, final de 2020, eles criaram o clube, e aí no clube eu estou desde que ele existe, né, que é um clube de negócio, com vários profissionais do Brasil inteiro, nós estamos 200 e poucas pessoas, eu estou desde 2021, então 21, 22, 23, agora indo para o quarto ano. Então, por 4 anos, né? Você tem alguns grupos de networking também, tem alguns mentorados meus que participam, por exemplo, do BNI. Não sei se você conhece. Já ouvi Também falar. é um pouquinho mais estruturado no sentido de indicação especificamente, não de network, é um grupo de indicação. E é a mesma coisa, você entra lá, você precisa ganhar a confiança das pessoas, depois de um tempo que elas veem que você está ajudando elas, indicando para elas, elas começam a te indicar. Então, no fim das contas, é tudo isso. Tudo que é muito de curto prazo, geralmente, eu vejo alguns grupos de networking que até funcionam assim, você chega lá e vão fazer reuniões para fechar negócios, cara, não É funciona, porque todo difícil. mundo quer o seu, ninguém quer ajudar o outro. E network você não precisa fazer em grupo de network. Às vezes, network, um grupo formado de network, ele já é super enviesado, né? As pessoas já... Normalmente só vai vendedor, né? Não vai nenhum comprador, porque tá todo mundo querendo só vender o teu lado. O clube lá do G4 é um grupo
de educação, né? As pessoas vão em busca de educação, e aí acaba que tem compradores e vendedores, né? Tem um monte de empresário que está vendendo, né, a sua empresa, e tem, só que ao mesmo tempo ele precisa de um contador bom, ele precisa de um advogado bom, ele precisa de um cara de assessoria financeira boa. Então ele tá comprando ali dentro do clube, e tem os vendedores, né? Eu ali com a parte de assessoria. Então por isso que funciona bem. Quando você bota um clube de negócios só de vendedores, ou seja, é um grupo de network, pô, só vai aparecer gente querendo vender, ninguém querendo comprar, né? Ou seja, o cara a agenda dele, ele está focada em ir lá fazer negócio para ele, né? Não para a empresa dele, no sentido de melhorar alguma coisa. Então, acho que é mais complicado. O network pode ser feito na igreja, no clube, em qualquer lugar. A essência é mesmo. Você vai jogar tênis com alguém novo, que você não conhece, entrou lá numa disputa de campeonato. Quantas vezes o assessor, ele tem que entrar lá ali com uma intençãozinha de, em algum momento, perguntar para o cara quem ele é, de onde ele veio, o que ele faz, né? E não querer bater no cara no tênis, senão eu não vou fazer networking, né? Não estou falando que você precisa perder, mas você tem que estar disposto a ouvir quem é a pessoa, amanhã depois ser gentil com aquela pessoa, e isso vai fazendo o network acontecer. Sim. Teve até um enteado meu que me contou um dia também que ele joga tênis há muito tempo, eu acho que há uns, sei lá, 8 anos. E ele percebe que muita gente entra no clube de tênis só para prospectar. E aí eles já se falam que talvez você fala, cara, essa aí já sabe que entrou para vender. Então é a mesma coisa, você não adianta você começar às vezes no esporte e, cara, já entrar ali com a percepção de prospectar, você se queima, na verdade. No segundo mês ninguém quer jogar com você mais, né? Porque aí eu virou o cara chato que, de novo, é o cara que quer tirar boleta, esquece. Fazer network não é isso, né? Eu acho que as pessoas se conectam por interesse, e às vezes o interesse está muito mais em uma troca de confidências, um conselho, uma ajuda profissional no sentido de, já passei por isso, vai por aqui, vai por ali. Então, de novo, acho que a cabeça, né, sempre que a gente vai para um clube de negócio, sempre que a gente vai atrás de fazer network, a gente tem que ter essas duas características que eu coloquei aqui, né? Que é o interesse genuíno na pessoa que a gente está conhecendo, né? De saber quem ela é, o que ela faz, né? As inspirações, as dores de cabeça dela, e estar disposto a ajudá-la, a servir, e não vender. Né? O vender vai ser consequência desse relacionamento acontecer. Uhum. Legal. Última pergunta, você tem alguma mensagem para deixar para os assessores que estão assistindo a gente? Isso é difícil, mas quem sabe? Primeira coisa que vem na tua cabeça. O que eu tenho falado muito né, tanto para os assessores aqui da Veda, quanto pessoas que a gente conversa para contratar, para convidar, né, a se juntar para o time, é sobre mercado, né? Às vezes as pessoas têm muita dúvida de que momento do mercado nós estamos passando. Será que o momento mais de maior boom aí do mercado já aconteceu? E aí a mensagem que eu estou passando é a mesma. Eu acho que continuo, né, com uma cabeça de que a gente ainda vai ter uma grande evolução no nosso mercado de assessoria, né? De novo, comparando aos Estados Unidos, a gente tem uma concentração bancária ainda muito grande aqui no Brasil, nos grandes bancos de varejo, e acho que esse modelo de assessoria ele vai ganhar cada vez mais representatividade. Há 10 anos ele era mal visto no mercado, era pouco profissional, depois mudou, né, depois evoluiu, se profissionalizou, ganhou espaço, e hoje a gente tem uma diferença em relação a poucos anos atrás, que é a quantidade de serviços e produtos que a gente tem oferecido para os nossos clientes. Né? Então, a gente deixou de ser só uma área de assessoria de investimento, né, uma empresa de assessoria de investimento, e passou a ser um hub de serviços financeiros completo. Né? Consórcio, crédito, câmbio, previdência, seguros, offshore, né, investimento no exterior. Então, esse cross-sell de produtos vai facilitar cada vez mais a nossa relação com os nossos clientes, né? A gente ser competitivo frente aos bancos, e aí quando a gente bota isso na mesa, a gente tem um oceano azul ainda em tamanho de mercado para capturar de clientes que ainda estão nos bancos, que ainda estão, de alguma forma,
com esse cordão umbilical preso a essas grandes instituições. Então, o tamanho da oportunidade, ela é gigante. A gente está num ciclo positivo, né? Então, a gente vem num momento de queda de taxa de juros, que as duas últimas vezes que aconteceu, né, no Brasil, da gente ter taxa de juros abaixo de 2 dígitos, foram justamente os momentos de crescimento mais acelerado para a nossa profissão. Então, isso deve acontecer até o final desse ano de novo e perdurar por algum período. Então, de novo, a gente deve ter aí uma nova propulsão acontecendo na nossa profissão. Então, para aqueles que estão em dúvida ou que estão um pouco inseguros porque os resultados não vieram, a gente está saindo de um ciclo de baixa, né? O último trimestre de 2023 foi um pouco melhor. Esse ano a gente percebe uma intensidade de resultado melhorando, captação já virando para positiva de novo. Então, a gente imagina que esse ano vai ser um ano forte. Quem está, né, se mantenha resiliente, se mantenha forte, com a cabeça mirada aí no longo prazo, porque vai conseguir colher bons frutos por já estar na profissão, por já estar estruturado, por já ter passado por essa tormenta. E quem ainda não está e está tomando coragem, né, pode acreditar que a gente ainda vai viver um ciclo muito forte, né, nos próximos anos, para depois a gente começar a ter que depurar de fato, né, se tem muito assessor, se não tem, se tem muita empresa, se vai consolidar, se não vai, o que vai acontecer. Porque até lá o mercado brasileiro ainda tem, o mercado financeiro como um todo ainda tem muito para evoluir, para chegar em padrões de mercados mais desenvolvidos, né? A gente tem uns 10 anos de atraso aí em relação aos mercados mais desenvolvidos, então dá para ter uma expectativa extremamente positiva aí com o que vai acontecer nesse mundo de assessoria nos próximos anos. Perfeito, eu também acredito que tem muito espaço e também tem muitos profissionais entrando, mas muitos não vão durar porque não tem perfil e vão enxergar isso daqui a pouco, às vezes a gente vê, e vai continuar tendo espaço. Nossa, quando a gente compara com o mercado fora, né, acho que é gigante, gigante. Para gente boa sempre tem espaço, né? Sempre tem gente espaço. boa que tenha uma cabeça bem orientada, né, no longo prazo, que seja resiliente, que tenha intensidade, fome de aprender, de evoluir, sempre vai ter espaço. Isso em qualquer profissão, a nossa não é diferente, pelo contrário, a nossa profissão é uma profissão condenada ao sucesso, né, para aqueles que persistem, porque o nosso dinheiro, as pessoas vão ter, né? Não vai mudar isso, é a história da humanidade, as pessoas vão continuar tendo dinheiro, as pessoas vão precisar cuidar do dinheiro e vão continuar contratando profissionais para cuidar de dinheiro, né? A poupança do brasileiro tem aumentado nos últimos anos, né? A gente está tendo uma recomposição financeira nas famílias, então, e é uma questão educacional, né? A gente no Brasil é muito pobre, de educação financeira, né? Isso isso em qualquer nível de escolaridade e de classe social, né? Independentemente da escola que você saia, inclusive da profissão, você pode ser um advogado formado na USP aqui em São Paulo, um engenheiro formado na Politécnica, um economista, um médico, né? Economista não, um médico formado nas melhores universidades, que você sai sem saber o que é CDI. Né? Você se forma sem saber o que é CDI, o que é uma taxa de juros composta, o que são dias úteis. Né? A maioria não sabe o que é o básico, né, do mercado financeiro, de um investimento. Então, assim, a gente ainda tem uma carência gigante educacional. Né? Isso devia ser obrigatória de colégio. A gente aprende o ciclo de meiose da célula, né? A gente aprende fórmula de Bhaskara. Pô, aposto que 99% dos profissionais não usam o resto da vida, né? E não aprende o básico, que é cuidar do nosso patrimônio, do nosso dinheiro, fazer um planejamento financeiro adequado. Então, é uma profissão que ainda tem um espaço, uma necessidade, uma carência gigante. Por isso que a gente está condenado a crescer. Aqueles que persistirem, então, né, uma brincadeira, mas vão crescer junto, com certeza. Sim, e a tendência é que isso não mude tão logo, porque para a gente ter educação financeira nas escolas no Brasil, ou, enfim, nas faculdades, não vai acontecer tão logo, né? Então, tem muito espaço. É isso. Perfeito. Muito obrigada, tá? Foi um Imagina, prazer. foi um prazer. Obrigado, foi um prazer. Valeu.